vamos voltar aqui para o Brasil, aqui para o Rio Grande do Sul, porque hoje na bancada é hora de falar, é dia de falar sobre o direito trabalhista. Roda a vinheta. Doutor José Otávio Crespo, meu próximo convidado. Doutor José Otávio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cláudio. Como é que está? Tudo bem? Tudo tranquilo, cheio de dúvidas aqui dos trabalhadores e muitas vezes também dos empregadores, né, doutor José Otávio? Vamos lá. Vamos lá. A gente começa aqui com a pergunta do Antônio Ribeiro de Belém Velho, aqui da capital. Ele diz assim, ó, sou motorista, doutor José Otávio, carreteiro há 7 anos, né? Dirige carretas. É verdade que mudou a lei e as empresas pagavam errado o tempo de espera, o tempo aquele que o motorista ficava parado esperando ali para carregar e descarregar? Vamos lá. O motorista profissional tem uma lei desde 2015 que regula essa atividade, né? Essa lei, ela tem o chamado tempo de espera. O que é o tempo de espera? Que é quando o motorista vai ou descarregar ou carregar o caminhão, ou quando ele fica no despacho aduaneiro aguardando, está no caminhão, mas não está dirigindo, não está ali. O que essa lei diz? Essa lei diz que esse tempo de espera não seria considerada jornada de trabalho. Ele receberia tão somente um percentual de 30% sobre o valor da hora trabalhada. Isso dava uma grande diferença. O que ocorre? Essa lei do motorista, ela foi questionada no Supremo Tribunal Federal, né, que era inconstitucional. E, se eu não me engano, entre setembro agora, agosto e setembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dessa lei em vários artigos. Um dos artigos afetados é a questão do tempo de espera. Então, sim, todo motorista que recebeu o tempo de espera recebeu errado, porque o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do tempo de espera, e esse tempo de espera tem que ser considerado como jornada. Então ele vai receber como hora extra. Então, sim, todo motorista carreteiro tem uma grande diferença de valores em razão dessa inconstitucionalidade da lei do motorista. Ah, daí a dúvida então que fica, né? A lei alterou, só que a lei foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal como inconstitucional. Né? Por quê? Porque suprimia o tempo de jornada do motorista e ele recebia tão somente 30%. O Supremo Tribunal Federal disse que é inconstitucional, que ele tem que receber como jornada de trabalho, então vai dar uma grande diferença sim, todo motorista vai ter uma grande diferença para receber. Aí, ó, nada como conversar com um especialista no assunto aí, sempre atento que as coisas mudam, né? No Brasil, a gente tem aí essa questão aí das mudanças e o Dr. José Otávio Crespo sempre atento aqui para esclarecer para a gente. Próxima pergunta, doutor José Otávio, sou operador de máquinas em uma empresa em Porto Alegre. Na enchente, a empresa alagou e ficou fechada por 25 dias. E nós, os funcionários, recebemos do governo federal uma ajuda, 2 parcelas de R$ 1.412 direto na nossa conta. A empresa descontou esse valor do salário que recebemos e pagou a menos e disse que vai fazer isso novamente. A pergunta é, a empresa pode fazer isso? Pergunta do Maurício Splender de Santana do Livramento. Essa é uma grande dúvida que vários trabalhadores têm. E o que o trabalhador tem que entender? A ajuda não foi para o trabalhador, a ajuda foi para as empresas. Na verdade, o que acontece? A empresa alagou, o governo federal trouxe uma ajuda para as empresas, que era aquele fôlego, né? Que eram 2 salários mínimos. Isso. Então, por exemplo, se um trabalhador ganha R$2.000, o governo, em 2 meses, pagou um salário mínimo. E a empresa só tem que complementar a diferença. Então, o fato desse dinheiro ter entrado diretamente na conta dos trabalhadores não quer dizer que esse benefício foi em prol dos trabalhadores. Esse benefício foi em prol das empresas. Então, a empresa, sim, ela pode descontar, compensar com o salário. Então, aquele trabalhador que recebe R$2.000, R$1.400 foi pago pela União e o restante a empresa tem que complementar. Então, está completamente correta a postura dessa empresa que esse trabalhador narra. Viu? Interessante isso aí, do ponto de vista do empregador, né? Sim, é porque normalmente o empregado, olha, eu recebi na minha conta, é para mim. É para mim. Só que na verdade não é. Quem fez todo o cadastro, quem fez o pedido, foram as empresas. Foram as empresas. E essa ajuda, tanto que era aquelas empresas que estavam na mancha, né? Sim, fala, sim. Aquelas empresas que foram afetadas pela enchente que nós tivemos aqui. Foi uma ajuda para pagar o funcionário. Exatamente, uma ajuda do governo federal para pagar o funcionário. Aí ele recebeu e a empresa complementa, se é R$2.000 no caso, complementa a diferença. Então, completamente certa a empresa. Perfeito, eu já tinha entendido errado, é bom esclarecer mesmo. Próxima pergunta da Ana Gonçalves, aqui de Esteio da região metropolitana, doutor José Otávio Crespo. Pergunta, mulher pode trabalhar em 3 domingos por mês? Porque no comércio todas trabalhamos até 3 domingos. Isso é uma grande polêmica, né? Existe toda uma discussão, mas o que nós temos que entender? Mulher, conforme decidido pelo Tribunal Superior do Trabalho, não pode trabalhar mais de 2 domingos por mês. Por mais que as empresas exijam, estão exigindo errado.
Por mais que as convenções coletivas digam que pode, nós temos decisões do Tribunal Superior do Trabalho que não pode. Quando acontece isso, o que acontece? A mulher tem direito a receber em dobro, né? Então, eu sempre ouço essa discussão, mas o que diz a lei? O artigo 386 da CLT diz que a mulher tem que trabalhar no máximo 2 domingos por mês, né? Se trabalhar mais, ela vai ter que receber em dobro. Só que o que o trabalhador, muitas vezes eu vejo nas redes sociais, o trabalhador, mas as empresas não respeitam a lei, se for o caso. Mas aí cabe ao empregado exigir. Sim. Né? Ninguém vai exigir pelo empregado. Sim, Né? sim. E o que eu sempre digo, aqui no Brasil, às vezes, é muito mais barato descumprir a lei do que cumpri-la, né? Pois é. Ou pagar um processo do que cumprir a legislação. Mas cabe às empregadas exigir os seus direitos. Mas no comércio ou qualquer atividade, a mulher não pode trabalhar mais que 2 domingos por mês. E não tem que achar feio pedir os direitos também, né? É isso que eu sempre digo, né? Não é feio, porque na verdade tem uma legislação que está sendo desrespeitada, né? Perfeito. E se não tiver, se tiver correto o empregador, então daí tudo bem, está resolvido. Mas o problema Neste caso, não tá está errado, correto, está errado. Está errado. Está errado. Isso é claro. Perfeito. Próxima pergunta da Natália Melo, também aqui de Alvorada, da região metropolitana. Eu e minhas colegas fomos humilhadas por nosso gerente. Cada uma entrou com um processo por assédio moral com advogados diferentes. Ela recebeu R$12.000 e eu recebi R$3.000. Os fatos eram iguais. Será que o meu advogado errou no processo? Aí ajusta aí para o doutor José Otávio. Eu não conheço o processo, mas o fato de haver indenizações com valores diferentes não quer dizer que o outro advogado tenha errado. Por quê? Porque no nosso sistema jurídico não existe um tabelamento de honorários. Sim. Desculpa, um tabelamento de indenizações por danos morais. Né? O que acontece? Cada juiz vai ter uma interpretação subjetiva. Né? O mesmo fato, um juiz pode entender, olha, eu entendo que é 10, o outro pode entender que é 5. Por quê? A nossa legislação não traz um tabelamento. Né? O juiz, de forma subjetiva, que vai delimitar qual o valor dessa indenização. Então, o fato de fatos iguais terem valores diferentes não quer dizer que houve um erro no processo. Sim. Quer dizer que o juiz que julgou o processo dela teve uma interpretação, tem uma visão sobre o valor do dano moral diferente daquele outro juiz que arbitrou uma indenização em valor maior. Não existem tabelas de indenizações. Não existe tabela de valoração de dano moral. Isso é uma questão subjetiva que o juiz vai decidir. É claro que na CLT traz parâmetros, né? Mas são parâmetros. O juiz não fica obrigado a seguir aqueles parâmetros que estão lá na CLT. Perfeito. Então não quer dizer que o colega errou, Não quer dizer que eu errei, então. Exatamente. Tá bom. Muito bem. A próxima pergunta diz o seguinte, doutor José Otávio. Eu sou montador de móveis e para me deslocar, a gente já falou sobre isso muito aqui no programa, entre os clientes uso uma moto da empresa. Ele pergunta se tem periculosidade, daí o Michel Antunes de Serafina Correia. Como nós já falamos várias vezes aqui no programa, né? Trabalhador que usa moto para trabalhar, ou seja, usa moto no trabalho, em prol do trabalho, ele tem direito a receber a periculosidade, porque está lá previsto na CLT, artigo 193, parágrafo 4º. Então, ele tem direito, sim, a receber a periculosidade. E por mais que, às vezes, eu vejo muitos profissionais dizendo, não, esta portaria está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, não tem nada a ver com portaria. Nós estamos falando de uma norma prevista na CLT que dá direito ao trabalhador, sim, que trabalha com moto, receber o adicional de periculosidade. Porque essa é uma dúvida recorrente mesmo, Exatamente. Né? Próxima pergunta, o Enzo Neves de Canoas. Sou técnico de nutrição em um hospital. Mantenho contato diário com câmaras frias e todos os utensílios que o paciente usa para alimentação nos quartos. Bandeja, pratos, copos, talheres, etc. Uma vez que faço higienização, inclusive os usados por pacientes em isolamento temporário por doenças infecto-contagiosas, recebo insalubridade de 20%. O Enzo pergunta, doutor José Otávio, está correto essa indenização de 20%? Indenização não, periculosidade, né? O adicional. O que acontece? O fato dele trabalhar exposto a câmaras frias dá direito dele receber o adicional de 20%, que é o grau médio. Agora, ele narra que ele trabalha com contato com copos, talheres, bandejas usados por pacientes com doenças infectocontagiosas. Então, se ele tem esse contato com produtos infectados, né, e a jurisprudência mostra isso, ele tem direito sim a receber a diferença, porque ele tem direito a perceber 40%, que é o grau máximo, e não o grau médio. Então, ele tem direito sim a postular a diferença de insalubridade. Técnico em nutrição. Mas exatamente, por quê? Porque eles têm contato, eles fazem a higienização das bandejas, pratos, talheres que vêm dos quartos, que foram usados por pacientes com doenças infecto-contagiosas, né? Então ele ficou exposto aos agentes biológicos, que já falamos bastante aqui. Então ele tem direito a receber não 20%, mas 40%.
Perfeito, hein? Tenho colegas aí, a minha esposa é nutricionista, já vou perguntar se ela está recebendo o que tem que receber lá. A próxima pergunta também é uma dúvida muito recorrente aqui. Sou vigilante e nas férias deixei a barba crescer. No meu retorno, sofri advertência que se não tirar a barba, serei despedido por justa causa. A empresa pode exigir que eu tire a barba ou me dar uma justa causa? Hugo Pereira de Antônio Prado. Bom, a empresa não pode exigir nem que tire a barba e muito menos aplicar uma justa causa. Por quê? Porque nós temos os princípios constitucionais, o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio de proibição de preconceito por raça, cor, peso, altura. Então a empresa não tem o direito de querer determinar a postura... O visual. O visual do empregado, exatamente. A questão visual estética do empregado. Sim, estética. O empregador não tem como determinar como é que vai ser a estética desse empregado. Então ele não pode ser determinado que ele tire a barba e muito menos aplicar justa causa. Inclusive, nossos tribunais têm entendido que quando a empresa adota esta conduta, ela está adotando uma conduta preconceituosa que dá direito do trabalhador postular uma indenização por danos morais. Está ficando especialista aqui. O convívio com o doutor José Otávio, eu já estou. Mas é verdade, Exatamente. É interessante isso. A gente via muito, por exemplo, antes preconceito com tatuagens também, caixa de supermercado, brinco, cavanhaque, etc. A empresa não pode exigir questão estética para o trabalhador. Óbvio, se eu sou um trabalhador da saúde, da alimentação, claro, eu não posso ter as unhas grandes. Agora, fora isso, a empresa não pode querer influenciar no padrão estético do trabalhador. Perfeito.